Olá, meus amores! Tudo bem? Vamos lá para mais uma dica? Meu nome é Erlaine Rezende, sou fisioterapeuta especialista em cuidado com os idosos. E hoje o assunto é para você que é cuidador ou para você que tem a intenção de ser cuidador de idosos. Eu venho falar para vocês quais são as características que um cuidador deve ter e quais são os cuidados para essa ajuda que é tão importante. No meu dia a dia, eu trabalho com esses profissionais que têm uma profissão tão bacana e, infelizmente, tenho me deparado com muitas pessoas que não estão aptas para trabalhar. Porque às vezes fala assim, é para ser cuidador, pode deixar que eu vou lá, que eu fico só olhando o paciente. Mas não é assim, você tem que ter habilidade para aquilo, você tem que estudar. Então você tem que se qualificar nesse mercado de trabalho para você ser bom no que você faz. Porque se o paciente é cuidado de forma correta, automaticamente ele vai ter mais qualidade de vida. E uma das coisas que você mais deve priorizar é a autonomia e independência desse paciente, juntamente com a autoestima dele. Porque ele, conseguindo fazer as atividades da vida diária dele, automaticamente ele vai se sentir muito melhor. Às vezes com suas dificuldades, mais devagar, até na cadeira de rodas, mas ele deve ser produtivo, ele deve acordar e deve pensar o que eu vou fazer hoje, ter tarefas para ser feita e não ficar deitado na cama sem ter estímulo nenhum. E aí você pode falar comigo, mas Erlaine, como que eu vou construir essa relação de ajuda? Porque eu vou chegar na casa do paciente, ele nem me conhece, nunca me viu. E aí primeiro eu te falo que você tem que ter amor pela sua profissão, né, e vontade de estar ajudando aquele paciente. E a partir daí, existem alguns fatores que são muito importantes que você tem. Eu vou descrever um a um para você conseguir se ver nessa profissão e principalmente se você não faz isso, começar a se preocupar. Ser um cuidador de idosos é mais difícil do que ser babá, porque a babá manda criança e a criança obedece. O cuidador de idosos não, ele já tem suas vontades, ele já sabe o que ele quer fazer naquele momento, ele tem a sua personalidade, ele não vai aceitar ser mandado por ninguém. Então você tem que ter a habilidade de ir conduzindo da melhor maneira para que ele faça o que tem que ser feito, sem que você mande nele. Você tem que oferecer propostas para ele. Hoje a gente tem isso, isso e isso. O que você acha melhor? Qual o melhor caminho? E conduzindo da melhor maneira para que ele tenha saúde, para que ele tenha bem-estar. Nada nunca pode ser por imposição, porque senão vai ter atrito e ele vai pedir que troque o cuidador de idosos, né? É muito importante que o cuidador de idosos seja positivo com o paciente, sempre tenta mostrar para ele o lado bom das coisas e se ele tem algum problema, tentar auxiliá-lo para ele poder resolver aquilo da melhor maneira possível, porque eu já percebi que o paciente idoso, ele intensifica muito as coisas, para ele é tudo muito difícil. Daí a importância de você tentar amenizar as situações e mostrar que não é tão difícil assim, que a gente pode resolver de outra forma e tentando sempre aumentar a autoestima dele, mostrando para ele que ele é capaz ou que ele pode ajudar, porque a partir daí ele vai se sentir fazendo parte daquele contexto e importante para que aquela situação seja resolvida da melhor maneira possível. Muitas vezes eu percebo que o paciente só quer falar, tá? Às vezes eu chego na casa de um paciente, ele fala, ele quer desabafar, ele não está querendo nem opinião. Então é muito importante você ter essa percepção de quando ele quer só desabafar, porque ele está a tempo de estourar com o problema que ele está vivendo, e quando ele pede a sua opinião, aí você dá. Muitas vezes você sabe que o paciente está vivendo um problema e ele chora e quer ficar em silêncio. E muitas vezes o silêncio fala mais do que 1000 palavras. Então é necessário que você dê esse tempo ao paciente para que ele fique ali quieto, chorando e se refazendo de novo, né? Pensando nos seus problemas. Então é uma linha muito tênue entre você e o paciente para que você consiga perceber todas essas dificuldades que o paciente tem e entender o que é melhor em cada momento.
O cuidador de idosos também deve ser lúdico, deve criar situações para que o paciente converse, fale. Pode ser na televisão, vendo a televisão, você deve puxar do paciente qual é a sua opinião sobre esse assunto, o que você acha da política. Não é para brigar com o paciente não, tá, gente? Deixa ele falar, deixa ele expor a opinião dele. É muito importante que ele esteja estimulando o tempo inteiro o subconsciente dele. Paciente que gosta de ler, mas ele não consegue ler mais. Leia você o livro para ele. Tente levar, jogar baralho, jogar dominó, levar o paciente para passear, para tomar um suco na rua. Vamos fazer um bolo hoje. Criar situações em que o paciente precise de ter atividade, em que ele não fique mais um dia parado sem fazer nada. Então, é importantíssimo que você crie esse ambiente para o paciente. Ir ao cinema, enfim, descubra o que ele gosta e a partir daí você vai devagar entrando na vida dele e fazendo com que ele tenha prazer de fazer as coisas com você. Então, quais são as características que você, cuidador, tem que ter? Primeira, escutar o idoso. Eu já comentei isso, é muito importante que você ouça a necessidade dele, ouça o que ele deseja. Número 2, ter a capacidade de clarificar. Muitas vezes ele está confuso, ele não está entendendo aquela situação. Às vezes um exame médico que ele tem que fazer, ele não consegue entender aquele tanto de papel por causa de plano de saúde, enfim. Tenta esclarecer para ele, deixar claro o que ele está fazendo e delegar a ele a função. A senhora tem que levar isso. Quem tem que levar? É você, acompanhante? Não, é ela. Você tem que dar a ela ou a ele, a capacidade dele resolver os problemas. Você vai ajudar só a clarear o que está trazendo alguma confusão para ele. Característica número 3, capacidade de respeitar ao idoso e a si mesmo. Existe uma coisa que se chama respeito, E é ele que permite que qualquer trabalho, qualquer relação entre pessoas seja bem feita e eficaz. Então, você tem que ter respeito por você mesmo e pelo paciente. Então, não permita que em algum momento que o paciente possa te tirar do sério. Eu tenho um exemplo muito claro que eu vivo assim semanalmente. Paciente que tem Alzheimer, de uma forma geral, muitos são agressivos e às vezes eles batem em mim, na cuidadora. E você tem que ter a sensibilidade de entender que ele não é agressivo porque ele quer, porque ele está querendo bater em você, porque ele é mal criado, enfim. Ele nem sabe o que ele está fazendo. Ele está ali, de repente chega uma moça, dá um sorriso para ele, começa a tocar nele, mexer nele. Que coisa é essa? E aí, na primeira oportunidade, ele vai e mete a mão mesmo. Então, todo paciente que eu vou atender, eu me apresento em todas as sessões, falo que eu sou fisioterapeuta, que eu vim para poder ajudá-lo, para que ele não tenha dor. E durante a sessão, 2 ou 3 vezes, eu faço isso novamente, para que ele entenda que eu estou ali para ajudá-lo, até porque ele já esqueceu o que eu falei há um tempo atrás. Então, se preocupem em respeitar a doença do paciente e principalmente a situação que ele está vivendo ali naquele momento. Característica número 4, capacidade de ter empatia por aquela pessoa. Irlane, mas eu acordo muito mal-humorado. Eu preciso de 1 hora para conseguir melhorar a minha cara. Não dá? Você tem que acordar e já ter o cuidado de ser educado, de dar bom dia e vamos começar a nossa rotina. E, poxa, mas eu tô com um problema muito sério em casa. Da porta para fora é o seu problema. Entrou, você tem que saber separar as coisas. O paciente não tem nada a ver com seus problemas pessoais. Então, você tem que conseguir ter a empatia de ser o mais agradável possível com aquele paciente no momento que você está ali trabalhando.
Então, isso é muito difícil, tá? Porque às vezes a pessoa tá com algum problema, ela vai lá trabalhar 8 horas e vai embora e vai ficar em casa pensando, preocupada. E o plantão às vezes é de 24, 48. Então é muito mais tempo que você tá diretamente com o seu paciente trabalhando. Mas é necessário que você consiga separar essas coisas. Quinta característica, ser ético. As pessoas às vezes confundem porque como estão na casa do paciente, elas começam a ficar muito íntimas e começam a misturar as coisas e começam a pedir adiantamento, não entende que aquilo ali é uma empresa. Então é necessário que você entenda que você está sendo contratada para trabalhar para aquele paciente. Então você não pode confundir as coisas. Você não deve entrar na vida pessoal daquela família. Então você deve ter o cuidado e o zelo de estar um pé atrás, porque você está sendo contratada por aquela família para poder trabalhar e ajudar aquele paciente da melhor maneira possível. Dica número 6 e última dica, postura. Você está ali trabalhando, apesar de ser um ambiente domiciliar, então é necessário que você use uniforme. De uma forma geral, é roupa branca, tá? Porque mostra asepsia. E na hora de dormir, colocar um pijama, né? De bons modos, né? E se preocupar com a sua imagem. O cabelo deve estar preso. Para quem gosta, pode passar uma maquiagem de leve, passar desodorante. A sua imagem é muito importante. E celular, gente. Celular tem sido assim um dos maiores malefícios. As pessoas não querem largar o celular, é viciante, sabe? Então, eu sei que você tem família lá fora também, que você precisa de olhar, mas combina com a dona da casa, né, quem te contratou, que você vai olhar o telefone de manhã, na hora que você chegou, na hora do almoço e à noite. Não dá para você ficar grudado no telefone o tempo inteiro. Infelizmente, gente, tem paciente que eu atendo, que eu tô lá atendendo, o telefone da pessoa fica o tempo inteiro. Então, assim, é inadmissível esse celular. E quando você vai sair com o paciente para ir ao médico, para fazer um exame, enfim, você também deve ir de uniforme. Tem paciente que fala comigo, nossa, quando a fulana vai sair comigo, ela põe cada vestidinho, Erlane, que meu Deus. Então, apesar de você estar trabalhando no ambiente domiciliar, é como se fosse uma empresa mesmo, eles estão te contratando para aquele serviço. Então se preocupe de estar com uma postura correta, falar baixo, ter educação para falar com as pessoas, né? Isso faz toda a diferença. A sua imagem, né, é o que você vende do seu produto e a primeira impressão é a que fica. Então se preocupem com isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A minha intenção principal é de mostrar para você que ser cuidador de idosos não é só ir lá e fazer. Você tem que se capacitar e se você fizer isso, você pode ser um dos melhores profissionais da sua área. Então, se você gostou, dá um like aqui no nosso vídeo, compartilha ele com quem você acha que tem interesse por esse assunto, né? E se inscreva no nosso canal que tem várias coisas bacanas chegando por aí, tá bom? Um abraço, tchau!